Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No vídeo de hoje, inshallah, vamos falar dos pilares do Salat. Ou seja, pilares do Salat são coisas que, se faltarem no Salat, o nosso Salat é inválido. Eu sei que já falei sobre as condições do Salat e eu disse que se faltarem essas coisas, essas condições em nós, o nosso Salat é inválido. Porém, a diferença é a seguinte: os pilares do Salat se encontram durante o Salat. E as condições são requisitos que nós devemos ter antes do Salat. Por exemplo, a roupa, o vestuário, nós devemos ter antes de começar o Salat. Nós já temos que ter a roupa, o wudu nós fazemos antes do Salat e tal. Essas são as condições. Hoje, inshallah, vamos falar dos pilares do Salat. E o primeiro pilar é a intenção. A intenção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: as ações são pagas de acordo com as intenções. Então nós devemos ter intenção de agradar Allah no Salat. Sem isso é um pilar do Salat. Se nós não tivermos a intenção de agradar Allah no Salat, o nosso Salat é inválido. A segunda é rezar em pé. Rezar em pé é uma coisa obrigatória, é um pilar do Salat para quem consegue ficar em pé. Ou seja, se você consegue ficar em pé, não pode se rezar sentado por mero capricho, exceto para aquelas pessoas que têm algum problema, alguma incapacidade, algum problema de saúde que não lhes permite ficar em pé durante o Salat. Aí sim, ela pode rezar sentada. Imran ibn Hussein radiallahu anhu relatou: perguntei ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a hérnia. Ele disse: reza em pé, se não conseguiu, então sentado, e se não conseguir, deitado, e se não conseguir, deitado de lado. Ou seja, se você está doente e não consegue ficar em pé, reze sentado. Se você está doente e é uma doença que não te permite nem rezar sentado, não consegue rezar sentado, reze deitado com o lado direito. Ou seja, deitado sobre o lado direito. E também, se não conseguir deitado sobre o lado direito, reze como você consegue, mas reze. O Salat é obrigatório para todo ser humano, em qualquer condição que ele esteja inserido. O terceiro pilar do Salat é o Takbir al-Ihram, ou seja, dizer Allahu Akbar. O primeiro takbir é uma condição, aliás, é um pilar do Salat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para aquele que não rezava corretamente, ensinando: se você levantou para rezar, diga Allahu Akbar. Bukhari e Muslim. Um outro pilar do Salat é ler a Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Até onde vai? É obrigatório ler em todos os Salats a Suratul Fatiha. Ou seja, é um pilar do Salat. Se nós não lermos a Suratul Fatiha, não temos Salat. O nosso Salat não é válido. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: não há oração aquele que não leu o Suratul Fatiha. Bukhari e Muslim. O quinto pilar do Salat é fazer o Rukun, ou seja, a posição que nós nos curvamos e tocamos nos joelhos. Fazer essa posição e ficar de forma calma. Não fazer, sei lá, muito rápido, de forma apressada. Isso é um pilar do Salat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou para aquele que não rezava corretamente: então curve-se sem pressa. No mínimo, o tempo de uma subhanallah. Bukhari. O sexto pilar do Salat é voltar de pé depois do Rukun, com calma também. Com isto nós aprendemos que o Salat não deve ser feito às pressas.
o salat deve ser feito com calma. Abu Huraira radiallahu anhu relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah não olha para aquele que não endireita as costas entre o ruku e o sujud. Ou seja, aquele que não fica em pé depois de ficar no ruku, deve se levantar, ficar em pé, depois é que vai para a sujda. O sétimo pilar do salat é o sujud, a prostração, também com calma. Não é para ir lá e sair logo, de forma rápida, sei lá, despachar. Deve ser com calma. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse aquele que não rezava corretamente ensinando, depois faz o sujud com calma. Bukhari e Muslim. O oitavo pilar do salat é se sentar entre os dois sujuds, entre as duas prostrações. Tudo isso eu ensinei na aula que eu estou a ensinar a fazer o salat. Se sentar, não vou poder mostrar aí como se senta. Você pode ir lá assistir esse vídeo e aprender, inshallah. Se sentar entre os dois sujuds, entre as duas prostrações. O nono pilar é o segundo tashahhud. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. O décimo pilar do salat é a taslim. Dizer assalamu alaikum wa rahmatullah. Então, dizer assalamu alaikum wa rahmatullah, se nós não dissermos assalamu alaikum wa rahmatullah, o nosso salat não fica válido. É um pilar do salat. O 11º é seguir a ordem. Ou seja, não é para você primeiro começar a fazer prostração, depois vai não sei em que posição, depois vai, sei lá. Deve seguir a ordem que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Para isso, temos o seguinte hadith. Malik relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: rezem como me viram a rezar. Bukhari. Ou seja, você não pode querer tirar suas espertezas para fazer o salat. Você deve rezar de acordo com assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava. E para isso nós devemos ir para a madrasa, aprender como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava. Se você não pode ir para a madrasa, tem um vídeo aqui onde eu estou a te ensinar a fazer o salat. Tem vários vídeos na internet. Você já não tem mais nenhuma desculpa para justificar o seu salat mal feito. É só aprender, é só querer aprender. Tem várias madrasas, tem vários vídeos gratuitos ensinando a fazer o salat de forma correta. E os vídeos até, para você não ter nenhuma dúvida, eles trazem hadiths para provar que, olha, eu estou a dizer Allahu Akbar neste momento. Tem o hadith fulano que diz, quando faz isto, deve dizer Allahu Akbar. Tem tudo lá a provar de forma gratuita. Então, meu irmão, se você não faz o salat de forma correta, você não terá nenhuma justificativa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Aprenda a fazer o salat. Então, esses são os pilares do salat. Temos 11 pilares no salat. Espero que este vídeo seja útil e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós percebamos as suas palavras, e quando nós ouvirmos as suas palavras, sigamos elas sem contestar e sem, sei lá, se perguntar, mas por quê? Simplesmente sigamos ela, assim como faziam os sahabas. Ouviam e diziam: nós ouvimos e cremos. Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós esse tipo de pessoas que, quando ouvem a sua palavra, ouvem e creem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قالوا سمعنا وعطانا